Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço pelo honroso convite feito pelo Dr. Magid, em Belo Horizonte. Como ele bem colocou, meu nome é Darcio Lopardi Mendes Júnior, sou advogado, professor universitário, e às vezes me arrisco também a falar um pouquinho sobre oratória, comunicação em público, expressão em público de uma forma geral. Então, Dr. Magid, eu agradeço imensamente pelo convite. Esse termo, ou título excelência, está longe de mim, pertence aos senhores, às senhoras, mas eu fiquei realmente muito feliz, muito envaidecido pelo convite. E o que eu pretendo aqui, diferentemente, claro, do que às vezes eu faço no universo acadêmico, com alunos ou com jovens, com aqueles advogados recém-graduados, obviamente que em outro grau, é claro, por obviedade, de nível de aprendizado, de maturidade pessoal, de maturidade de vida. Então, optei por esses minutos que me foram conferidos nessa reunião da ANAMAGES, que, aliás, lugar excelente que foi escolhido, né? Muito bacana, muito legal aqui esse resort. A doutora Karen aqui também, eu leciono na Faculdade de Sabará, para quem não é de Minas, de Belo Horizonte, é uma cidade bem próxima a Belo Horizonte, e nós tivemos, foi no segundo semestre do ano passado, né, doutora Karen? Isso, exatamente. A professora Marcela Viotti, professora de Direito Constitucional, convidou, a doutora Karen esteve lá com a gente na faculdade, proferindo uma palestra sobre o exercício da judicatura, as funções do judiciário, foi muito bacana, os alunos gostaram muito, sua prova viva eles compartilharam comigo, principalmente porque a doutora Karen ela compartilhou também algumas questões da própria vida pessoal, mas questões inerentes ao magistrado, o exercício da judicatura, quando em comarca de interior. Então, foi bem proveitoso, os alunos gostaram bastante, foi bem gratificante para a instituição tê-la lá conosco. Então, a minha pretensão aqui não é ficar discutindo sobre técnicas pré-estabelecidas de comunicação em público, de oratória. Na minha visão, na minha didática de ensino, particularmente, uma visão, um ponto de vista meu, exclusivo meu, eu não desconsidero em absoluto questões e técnicas de comunicação em público, de oratória, de impostação de voz, de gesticulação. E, antes de continuar, se eu me movimentar um pouquinho, não leve a mal, que eu sou habituado a dar aula em pé e eu mexo bastante, então falar sentado é muito diferente para mim, por estar acostumado em sala de aula. Praticamente todas as noites eu fico em sala de aula e eu me mexo bastante, ainda mais com alunos da graduação, que não sei se os senhores sabem, mas hoje eles estão muito inquietos, eu não sei se é em decorrência dessa rapidez de informação, de tecnologia, de WhatsApp, então a gente às vezes tem que dar cambalhota em sala de aula. Mas, voltando ao nosso tema, sem perder o foco, a minha pretensão aqui não é dialogar, né? Eu prefiro chamar isso não de uma palestra, mas de um bate-papo franco, aberto, e dialogar sobre a comunicação muito mais por um aspecto comportamental, muito mais por um aspecto emocional, do que técnicas puras, frias, que muitas vezes nos robotizam ao nos expressarmos em público, seja numa palestra como essa, seja em sala de aula, seja no exercício da advocacia, seja ao presidir uma audiência, a inquirir uma testemunha, conversar com testemunha, atender um cliente, dar uma entrevista, enfim, no programa de televisão, na mídia, em casos que tenham repercussão nacional ou mesmo local, e isso daí acomete aos magistrados a todo momento. Eu sou prova viva disso, porque eu vivi isso em casa minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente. Meu pai já é magistrado há mais de 35, 36 anos, eu tenho 39, então desde que eu me entendo por gente, eu presenciei isso daí, tramitei junto com ele, com a minha mãe, obviamente, a minha irmã, pelo interior de Minas Gerais. Então, eu sei bem disso. Apesar de ser advogado, é engraçado que eu tenho a magistratura no meu coração também, por saber os anseios, as angústias, o peso que é carregar nas costas acerca das inúmeras decisões judiciais, independentemente da seara que cada magistrado atue, seja na família, no direito criminal, tributário, é sempre um peso muito grande e muitas vezes é uma carreira muito solitária. E se expressar
é muito importante, que nós vamos tirando aquele peso das nossas costas. E sobre expressão em público, a comunicação, reforço para os senhores, para as senhoras, ela é, no meu entender, no meu sentir, puramente emocional, puramente comportamental. E as técnicas pré-estabelecidas são muito importantes, mas ela, digo assim, ela é a cereja do bolo, é a parte fácil da coisa, basta o treinamento adequado, a leitura, é até a parte gostosa, divertida. Mas acho que todo mundo aqui pode concordar comigo, é muito mais razoável levantarmos as pilastras, as paredes de uma casa, do que tentarmos colocar a telha em primeiro lugar. Então, quando nós temos uma estrutura sólida, bem formada, todo conhecimento que vem posteriormente a essa estrutura bem trabalhada, forjada, é muito mais fácil, é muito mais prazerosa, muito mais tranquila de se desenvolver. Então, me propus hoje a compartilhar aqui, não técnicas frias de comunicação, mas para que a gente tenha um momento mais reflexivo, é essa a minha intenção, que a gente possa refletir sobre alguns pontos específicos na comunicação, na oratória, e que seja um momento de sensibilização para isso. Então, eu enumero para vocês alguns aspectos para fins didáticos e de organização, alguns aspectos que eu pretendo abordar aqui de forma bem objetiva e sucinta. Claro, obviamente, é um tema bastante vasto, certo? Então, são os níveis lógicos. O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar, e vou abordar com todos vocês, são os níveis lógicos de aprendizado. E esses níveis lógicos, oriundos aí da neurolinguística, da PNL, eles servem para absolutamente tudo na nossa vida, e todos nós passamos, e alguns ainda irão passar por alguns desses níveis. São os níveis lógicos de aprendizado. E ele não foge, obviamente, à comunicação. E hoje em dia, uma das maiores habilidades que as pessoas necessitam, levando-se em conta essa tecnologia toda que toma conta do mundo, e o emocional, o olho no olho, ainda faz toda a diferença. Eu sempre falo isso para os meus alunos: vocês fazem direito, não importa se vão advogar, se vão ser professores, magistrados, promotores, delegados, não importa a área. O profissional do direito, ele se comunica pela linguagem, a verbalização ou a escrita, mas há comunicação em todo o momento, e principalmente na nossa vida também. Nós somos uma única pessoa, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Então, esse primeiro aspecto são os níveis lógicos de aprendizado. Um segundo aspecto, eu até misturo duas expressões, mas fazem parte de um segundo aspecto, que é a condução e acompanhamento, e validação e concordância. Nós vamos chegar lá para conversar um pouquinho mais. E, por fim, um terceiro aspecto, que são os nossos canais neurolinguísticos, o sinestésico, o visual e o auditivo. E como tudo isso influencia na nossa comunicação, porque passa muito mais pela relação comportamental do que pela fala de forma pura, de forma simples, de forma fria. E nós temos que nos adequar a variadas e diferentes situações. Então, vamos lá. Falando sobre os níveis lógicos de aprendizado. A neurolinguística, o nosso primeiro aspecto, então a neurolinguística, ela enumera 4 níveis lógicos de aprendizado. Eu sempre falo isso fazendo um paralelo, uma comparação. Esse primeiro nível lógico é a chamada incompetência inconsciente. O que significa essa incompetência inconsciente? Eu não sei que não sei. Simples assim. Eu não sei os senhores, há mais ou menos umas 3 semanas eu estive na Faculdade UNA, em Belo Horizonte, e palestrei para os alunos na parte da noite. Devia ter ali mais ou menos em torno de 250, 300 alunos acadêmicos, jovens ali na faixa etária de 20 a 25 anos de idade. E eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei: olha só, alguém aqui tem algum amigo que sequer tem noção, que não tem noção de absolutamente nada? Muitos ficaram olhando para o lado, buscando algum amigo para fazer algum tipo de brincadeira, hora com a cara dessa pessoa. E outras pessoas não olharam para o lado. E eu falei: olha, talvez se você não tenha procurado nenhum amigo, seja você essa pessoa que não tem noção de absolutamente nada. Mas é o seguinte ponto: imaginemos então, hipoteticamente falando, uma pessoa que vive numa ilha deserta e nunca viu automóvel na vida dela. Ela sequer sabe que ela não sabe.
ela está numa fase, ao nascimento do aprendizado, ela se encontra naquela fase de incompetência inconsciente. Ela sequer tem consciência acerca da sua incompetência, porque ela nunca viu carro na vida dela, nesse nosso exemplo, nesse nosso paralelo. Ela vive numa ilha deserta, sequer viu carro na vida dela, e não tem como saber que realmente não sabe. E, se ninguém mostrar para essa pessoa que existe automóvel, ou por uma sorte da vida, ela conhecer o automóvel, ou pior, não conhecer um automóvel, ela vai ficar ali para sempre. E talvez seja até interessante atualmente, um dia eu estava pensando nisso, não ter noção que não tem noção. A pessoa vive feliz porque ela não tem preocupação com nada, com absolutamente nada. Pode ser uma boa também, né? Mas eu prefiro dar sequência na vida. E então, essa pessoa que vivia nessa ilha deserta, que nunca viu automóvel na vida dela, naquela fase de incompetência inconsciente, não tenho consciência que não sei, ela não sabe que não sabe. Ela não sabe que não sabe dirigir porque ela sequer viu automóvel. Suponhamos que ela tivesse sido resgatada, foi para a civilização e conheceu o automóvel. Agora ela passou para um segundo nível lógico de aprendizado, que é a incompetência consciente. Agora ela tem consciência acerca da incompetência dela. Agora ela sabe que não sabe dirigir. Ela já viu automóvel, até andou de carona, sentou no banco da frente, viajou para a praia com os amigos, mas ela sabe que não sabe dirigir. E aqui que muitas pessoas, em níveis de aprendizado, seja para prática esportiva, seja para uma outra língua, e seja no nosso caso para comunicação em público, ela se encontra. Ela conhece a comunicação em público, a expressão falar em público, se relacionar, se comunicar, levar uma ideia adiante, presidir uma audiência, proferir uma palestra, ministrar um curso, dar uma aula. Ela sabe daquilo, mas alguma coisa a impede de dar sequência. Seja por não entender e não notar relevância daquilo para a vida dela, seja por desinteresse, mas, na sua grande maioria das vezes, por medo. E o medo de falar em público é um dos maiores medos que as pessoas têm, o medo de se expressar em público, e eu vou mais além. Todos nós sabemos falar, sabemos nos comunicar, um com mais desenvoltura, outro com um pouco menos, com mais facilidade em um assunto, mas todos nós sabemos, todos nós nos relacionamos, temos marido, esposa, namorado, ou já tivemos, filho, vizinho, colegas de trabalho, e nós falamos com essas pessoas. Mas o que às vezes mais dificulta e amedronta algumas pessoas é o de estar em evidência, não é o de falar em público. Talvez de ficar de pé na frente de 30, de 50, de 200 pessoas, e o meu medo é o quê? De falar? Não. É o de errar em público, é o do julgamento alheio, é o de ser ridicularizado, é o de não fazer um bom papel, e fica um anjinho de um lado e um diabinho do outro falando com a gente sobre isso. Então essa pessoa, quando ela chega naquele segundo estágio da incompetência consciente, agora eu sei que não sei, é ali que a coisa acontece. Ela vai avaliar para a própria vida. Será que falar bem, e não só proferir uma palestra, mas o falar ele é muito mais se relacionar, porque as pessoas, quando têm uma certa dificuldade, ou talvez não tenham uma consciência muito adequada no que se refere ao relacionamento, não adianta falar com eloquência, usar termos rebuscados, porque o seu público-alvo, quando eu falo público-alvo, seja de uma pessoa, de duas ou de 1000 pessoas, ele se fecha para você, ele se fecha para a gente. E não adianta falar de forma rebuscada, as pessoas já estão fechadas. É muito mais fácil quebrarmos uma barreira e, a partir de então, levarmos a nossa mensagem adiante. Bem, então essa pessoa analisa essa situação e diz o seguinte: olha só, até que dirigir é interessante, até que dirigir pode me dar liberdade, eu posso viajar, vai facilitar a minha vida, muito, muito mesmo. Então, ela tem um start e quer aprender a dirigir. Se matricula na autoescola, faz as suas aulas, tira a sua carteira nacional de habilitação, bacana. Então, ela pulou, ela viu relevância, ela saiu de um segundo nível lógico de aprendizado e foi para um terceiro, que é a chamada competência consciente. Agora ela tem consciência acerca da competência dela. Ela, inclusive, é habilitada. Ela pode dirigir, amparada por lei, sem problema nenhum. Só que quem aqui dirige sabe. Assim, quando nós tiramos a nossa carteira de habilitação, e foi assim comigo, nós percebemos
absolutamente tudo que fazemos. Nós temos consciência de todos os nossos movimentos. Agora eu passei a primeira, agora a segunda, agora eu dei seta, agora a embreagem, agora aquela mãozinha para fora para parar o carro. É difícil quando está chovendo, mas a mãozinha para fora para parar o carro, agora eu vou dar ré, agora eu vou fazer baliza. Eu fiz uma brincadeira sobre baliza na faculdade, mas aqui eu não vou fazer, porque lá eram alunos, né? Um juiz aqui pode não gostar, eu saio daqui preso. Então não posso falar. Mas as mulheres dirigem muito melhor. Hã? Não, mas é que eu disse o seguinte, eu falei para umas meninas lá, elas ficaram com... não gostaram muito, não. E é engraçado a gente ver a expressão, né? As mulheres se fecham, ficam olhando para a gente, parece que está pensando assim, ridículo, machista. Mas é que eu falei, quando elas vão fazer baliza, às vezes o carro não entra de primeira, não entra de segunda, elas dão uma volta no quarteirão e retornam para o lugar para fazer como se zerasse, para ninguém reparar. Mas, brincadeira, as mulheres dirigem muito melhores que nós homens, são muito mais cautelosas e cuidadosas. Então, aquela pessoa que aprendeu a dirigir, agora ela está naquela fase da competência consciente, então ela percebe todos os movimentos, ela sabe dirigir, mas ela ainda não detém um conforto pleno. Ela não detém um conforto pleno. Eu sei que sei, eu consigo dirigir, viajo, vou ao meu trabalho, levo meus filhos, à escola, tranquilo, não tem problema, mas ainda me sinto um pouquinho incomodado, um pouquinho incomodada, porque não tenho aquela habilidade que gostaria. E como essa habilidade ela se desenvolve? Bom, essa terceira fase, ela é essencial, ela é maravilhosa, muitas pessoas param nessa terceira fase e não tem problema algum. Mas como tudo na vida, a prática leva à excelência. Eu não digo perfeição, porque perfeição é muita pretensão, mas a excelência é uma busca pela melhoria e pelo crescimento contínuo. Então aquela pessoa dirige por um mês, por 2 meses, vai para o sítio de um amigo, vai para a escola, pega um outro trajeto para o trabalho, faz uma viagem de curta, de média, depois de longa distância. Eles passaram 6 meses, 1 ano, 2 anos e pum, como um passe de mágica, é natural. Hoje, acredito que quem também já dirige há mais tempo, entra no carro e a gente nem percebe como que está dirigindo. Se liga o rádio, se passa a marcha ou não, se o carro não for automático. E muitas vezes a gente está pensando longe, faz um caminho que, por hábito, nós fazemos de forma corriqueira e quando nos assustamos, isso acontece muito comigo. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Fiz o caminho da minha casa, eu tinha que ir para o escritório, para a faculdade, para o supermercado. Por quê? O nosso cérebro, ele é a nossa chave de comando, e nós temos que ter muita atenção com aquilo que nós determinamos para a nossa mente. Se a nossa mente percebe que você dirige constantemente, ela vai automatizar aquele comportamento. E aquele comportamento passa a ser natural, não passa a ser mais estressante para a sua mente, não passa a ser mais estressante para você. Opa, agora eu vou aliviar, eu vou esvaziar uma gaveta, simbolicamente falando, claro, uma gaveta da minha mente, e não tenho mais problema. Isso é um comportamento natural para mim. E aí é o ideal. Adentramos na 4ª fase, na fase ideal para todo o sistema de aprendizado, principalmente da comunicação em público, que é a competência inconsciente. Agora, eu sequer sei que sou competente em determinado assunto. Eu sequer sei que sou engraçado, as pessoas que falam para mim, eu sequer sei que converso muito bem, eu sequer sei que falo muito bem, ou sequer sei que pratico muito bem natação ou futebol, seja lá o que for. Esse é o momento ideal quando nós desenvolvemos a nossa comunicação. Então, quando se lê 1, 2, 3, 10 livros, passamos por alguns cursos de oratória, que bacana. Se não for praticado com repetição, aquilo fica um conhecimento, mas um conhecimento engessado, um conhecimento travado, trancado lá dentro. Mas a partir do momento que aquilo é feito com bastante repetição, aquilo fica natural. E nós desocupamos a nossa mente com aquilo e começamos a receber mais informações para passarmos adiante por meio de um comportamento que já está adequado. Eu, como advogado, a primeira vez que fui fazer uma sustentação oral, detestei, consegui enganar. Algumas pessoas falaram, nossa, foi até razoavelmente bem. Esse razoavelmente é que pega, né? Mas talvez a 2ª, a 3ª, a 10ª, depois
da 30ª vez, aquilo começa a ficar mais natural. Com a audiência é a mesma coisa. Os próprios magistrados, minha primeira audiência como magistrado, comparando depois com a milésima, ou a primeira aula numa faculdade, ou a primeira palestra, ou em novembro ou dezembro, salvo engano, foi em novembro do ano passado, na OAB, lá em Minas Gerais, eu com uma colega advogada mediadora, nós ministramos um curso também sobre comunicação não violenta, e eram advogados que trabalhavam basicamente, exclusivamente com mediação, e foi muito interessante. Foi um curso ao longo de um dia inteiro, com muita prática, com muita dinâmica, e foi muito bacana, porque a comunicação ali, ela é basicamente comportamental. Para se fazer uma mediação, para se fazer uma conciliação, os próprios advogados entre si têm que mudar essa cultura também, eles têm que ter um diálogo muito mais aberto e evitar o litígio. Os magistrados vêm fomentando isso também bastante, é uma coisa muito interessante, muito bacana para a própria composição, para a própria pacificação social também. Então, tudo isso passa pela comunicação. E quando eu faço esse paralelo desses 4 níveis, a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente, quando nós atingimos a competência inconsciente, uau, ótimo, nós não temos mais aquela preocupação, aquele temor de falar em público. E quando eu falo que o nosso cérebro é a nossa chave de comando, isso é muito importante. Quem tem filho, quem tem sobrinho, enfim, quem lida com criança sabe disso. Eu tenho um filho de 8 anos, tenho um afilhado, o filho da minha irmã de 6 e uma garotinha de 3. Então eu percebo muito com as crianças, a gente tem que aprender muito com as crianças. O sistema de aprendizado é o mesmo. Para uma criança, falar em público, para a maioria das crianças, lidar com a diversidade, situações criativas, curiosas e até divertidas, não tem problema algum. Nós adultos é que criamos o problema. Enquanto para nós adultos, escovar os dentes ou amarrar os sapatos é muito simples. É até risível, mas para uma criança de 2 ou 3 anos não é. E qual a diferença de conduzir uma reunião, de presidir uma audiência, de fazer uma sustentação oral, de ministrar uma palestra, de dar uma aula, para amarrar os sapatos? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Não tem o fácil, não tem o difícil. Tem aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe, obviamente. Para uma criança de 2 anos ou de 3 anos, amarrar os cadastros com a mãozinha pequenininha, com a destreza de dar o laço, passar o cadastro no meio do nó, é muito complexo. É muito complexo. Imagina só, uma criança, ela consegue um dia amarrar o sapato, ela colocou a meia, amarrou os sapatos, vestiu a roupa sem colocar do lado avesso, tomou banho sozinha, almoçou, escovou os dentes e vai correndo, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, consegui, fiz isso, amarrei o sapato, e tomei banho, e troquei minha roupa, e uau, foi muita atividade para ela, muita atividade para ela. Ela fez isso contando, ela fez isso falando em público. Quando para nós nem pensamos nisso, amarrar os sapatos, escovar os dentes. Mas um dia nós passamos por aquele mesmo desafio quando crianças, é que a gente esquece isso se perde no tempo, a gente não conta mais como uma atividade. Tenho certeza absoluta que se algum amigo liga para qualquer um de vocês aqui, poxa, sexta-feira vamos sair, vamos tomar um shopping, vamos encontrar, bater um papo. Ninguém fala, nossa, hoje eu não posso, estou com muito compromisso, tenho que tomar banho, escovar meus dentes, amarrar o sapato, trocar a roupa, depois tenho que tomar um café, escovar os dentes de novo. Ninguém dá esse tipo de desculpa. Aliás, essa ideia também, acho que já é até interessante bloquear esse colega no WhatsApp, né? Que bem ele não está batendo. Por quê? Porque nós padronizamos um comportamento. Opa, a minha mente percebeu, o meu cérebro percebeu que é necessário para a minha vida escovar os dentes 4 vezes ao dia, tomar banho todo dia, amarrar os cadarços, trocar minha roupa, almoçar, escovar o dente novamente. Então tem que padronizar isso daí de uma forma positiva, porque há padrões negativos, mas esse caso é um padrão positivo. Eu vou padronizar, eu vou desocupar a minha mente com esse tipo de coisa, e aquilo vai ficar natural, e aquilo não me incomoda, não me causa espanto, não me traz nervosismo mais. Agora, o falar em público, muitas pessoas ou fogem de situações ou lidam com certo incômodo. E ainda que lidem com isso, o importante não é só lidar e lidar bem, mas que a gente possa sentir uma
um certo relaxamento, que a gente sinta prazer com isso, principalmente quando nós lidamos com isso diariamente, frequentemente, ao longo do dia, das semanas, dos meses, dos anos, da vida, no nosso trabalho, com estagiários, com assessores, com colegas, com partes, com clientes, com alunos, com a família, e aquilo começa a ser um conforto. E nós começamos a padronizar aquilo, e aquilo não passa a ser mais um empecilho ou incômodo para a nossa vida. E nós começamos a absorver coisas para potencializar aquele falar em público. E um outro aspecto também que eu trago, eu falei sobre validação, sobre validar e concordar, sobre conduzir e acompanhar, eu acho extremamente relevante para a comunicação, principalmente quando lidamos com terceiros, quando lidamos com perguntas, com interpelações, seja por parte da mídia, seja por parte de advogados, seja por parte de jurisdicionado, enfim. Quando eu falo em validar e concordar, eu sempre trago um exemplo que eu conversei com uma amiga minha, já tem aí uns 10 ou 11 anos, ela é psicóloga, e ela compartilhou comigo uma história. Ela disse que, à época, alguns psicólogos estavam fazendo um trabalho junto a alguns presos, não me lembro se ainda cumpriam pena, se estavam em transição de regime, mas eram presos que haviam cometido crimes extremamente violentos, crimes sexuais. Então, elas lidavam com muitos estupradores. E algumas colegas, mulheres, psicólogas, não quiseram, falaram não concordo, não suporto, profissionalmente vai ser prejudicial, e se retiraram desse trabalho. Algumas ficaram. Essa minha amiga foi uma das que ficou e me disse, olha só, é claro que são crimes que são veementemente repudiados, e muito mais ainda por sentimento, por sensação, por emoção, por parte de mulheres. E é claro, isso é óbvio, isso é indiscutível. Mas alguém tem que fazer esse tipo de trabalho. Eu vou fazer. Em nenhum momento ela concordava com aquelas pessoas, com aqueles entrevistados que haviam até então cometido aqueles crimes, mas ela validava. Quando nós validamos o ponto de vista do outro, ainda que discordemos 100%, 120%, nós autorizamos que aquela pessoa, por reciprocidade, a reciprocidade ela é inerente ao ser humano, ela é inerente às crianças. Quando alguém te convida para o aniversário, quando chega o seu, a gente fala, não, tem que convidar aquela pessoa porque ela me convidou. Isso daí é quase que 100%. Há uma reciprocidade. Então, quando você valida o ponto de vista do outro, ainda que seja meramente uma estratégia, você faz com que haja uma reciprocidade, a pessoa age como se ela quisesse agir, mas ela faz aquilo que você quer que ela faça, porque ela acha que quer fazer. Meio confuso, mas é isso. Ela faz aquilo que você quer que ela faça, porque ela quer fazer. Então, você autoriza essa reciprocidade. Quando chegar na sua vez de manifestar o seu ponto de vista, de colocar as suas ideias, de defender as suas argumentações, será ouvido, ainda que haja uma discordância, mas, na pior das hipóteses, uma harmonia no ambiente vai se fazer presente, e não uma sensação incômoda, um dissabor, ou um ambiente mais hostil, mais rude, mais, digamos assim, pegando fogo. Então, validar é totalmente diferente de concordar, e isso não passa por cima do princípio de ninguém. Ao validar o ponto de vista de outra pessoa, você pode validar 100%, ainda que discorde 100%, mas você respeita, você autoriza essa reciprocidade, e isso volta para você como um presente. E nós podemos, então, passar adiante as nossas ideias com muito mais leveza, com muito mais clareza, e com uma escuta 100% ativa, estou falando como uma regra geral, da outra pessoa ou das outras pessoas. Então, essa psicóloga, ela validava absolutamente tudo que era relatado a ela, e não eram coisas bonitas de se ouvir. E quando aquela pessoa falava, certamente na espera de uma repreensão, ela simplesmente entendi. Então, é isso que você quer dizer. Sim, entendi. Então, continua, me explica melhor aí, que eu estou te acompanhando. A pessoa vai, porque não está tendo julgamento algum. Não há julgamento. E, às vezes, passa, a palavra é essa, passa batido, e nós não percebemos o seguinte, quando ela fala, entendi, então você quis dizer isso? Sim. E aquilo também? Sim. Então, continue. Em nenhum momento ela concordou, ela validou, e ela é inconsciente. Ela retirou daquela pessoa
em fração de segundos, 2 afirmativas. Ele disse sim e sim. E eu faço esse experimento. Às vezes eu brinco com um aluno meu, falo, olha, vocês vão servir pelo menos de cobaia aqui para mim. Tá? Essas conversas, muitas vão ser cobaia. E, eventualmente, obviamente, claro que sem falar, eu faço alguns experimentos e funciona. Tem momentos que são inadequados para a pergunta, que você quer construir um raciocínio, o aluno sabe daquilo, aquilo é combinado previamente, mas aluno é aluno, ele quer te testar, ele quer validar a sua credibilidade, ou muitas vezes quer fazer graça para a turma. Então, a gente faz uma pergunta, eu não quero responder aquela pergunta, mas, ao mesmo tempo, há uma quebra de estado, que eu digo para ele, exemplo, Pedro, então você está querendo saber sobre isso? Sim, professor. Entendi sua pergunta. Essa, então, é a sua dúvida? Sim. Legal, bacana, já já a gente chega lá. E dou continuidade. Aquilo é como se acalentasse o coração daquele aluno, porque por 2 vezes eu respondi a ele, sem responder o que ele me perguntou, mas fiz com que, de forma positiva, ele acenasse a cabeça e dissesse sim. Há uma quebra de estado dentro da nossa mente, com esse sim, e a gente pode continuar tranquilamente. Isso não é linguagem rebuscada, isso é uma comunicação emocional, uma comunicação comportamental, para que eu não perca aquele grupo, e aquele grupo não se feche a mim. Porque ainda que aquele aluno seja um perturbador em sala, ele incomode o professor, todos os alunos sabem que ele incomoda, que ele está sendo chato, mas se o professor ali na frente, ou um palestrante, ou aquela pessoa que, em tese, está numa posição de liderança, de condução de um grupo, se eu perco as estribeiras ali e bato de frente com o aluno, pensando que a turma vai estar do meu lado, lê do engano, ela jamais estará do meu lado, porque ali são 2 grupos. Um, que é o professor, e outro que são 30, 40 ou até 70 alunos, dependendo do tamanho da sala. Então, aquele grupo, ainda que entre eles discorde daquele colega, ele irá ficar ao lado dele. E isso, estrategicamente, é péssimo para quem quer conduzir um grupo, porque aqueles alunos irão se fechar para mim, e a minha forma de levar o conhecimento adiante, a informação adiante, vai ser muito mais árdua, com muito mais obstáculo, muito mais difícil, e talvez eu perca a turma e não consiga mais fazer com que ela se abra para mim. Ainda que eu tenha a minha razão, eu tenho que colocá-la de lado e usar uma estratégia de comunicação, uma estratégia de relacionamento, e não de linguagem rebuscada. Mas então, voltando àquele exemplo, peguei um gancho aqui, um grande gancho, sobre validação e concordância. Em nenhum momento você precisa concordar, mas validar é de extrema importância, significado e estratégia para darmos continuidade em um objetivo maior, em um objetivo final. Isso daí se mistura muito com a condução e o acompanhamento também. Nós temos a mania de conduzir antes de acompanhar. E nós vamos chegar nessa questão de conduzir e acompanhar em 2 minutos, porque eu me lembro muito bem de uma parábola, até fiz menção a ela num livro que escrevi ano passado, em coautoria com meu pai, inclusive convidei para isso, foi muito gratificante e me apoiou bastante, essa troca de experiência, que era o seguinte: em um vilarejo, há muitos e muitos anos, os moradores muito humildes, eles desconfiavam que por trás de uma montanha, em noite de lua cheia, dava um reflexo de luz, e eles viam muita sombra e acreditavam que tinha um monstro ali com grandes garras para matá-los, para trucidá-los. Passava um viajante e eles falavam: olha, não passa por ali que tem um monstro com grandes garras e vai trucidá-lo. Aquele viajante passava, via o que era, voltava sorrindo e falava: não, isso daí não é monstro não, gente, isso daí é uma plantação, dá sombra. E eles ficavam furiosos com aquilo, e achavam inclusive que ele estava ali era um comparsa, estava de conluio, né, digamos assim, com aquele monstro, matava aquele viajante e queimava na fogueira. Morte péssima. Passava um outro viajante, mesmo recado: não vai até a montanha, ali tem um monstro com grandes garras, vai te matar. O viajante ia, voltava rindo, mesma resposta: aquilo é uma plantação. E assim foi com o 3º, 4º, 5º, 10º, até que um dia passou um viajante e recebeu o mesmo recado: olha, não vai até ali, que tem um monstro com grandes garras, certo? E ele vai te trucidar. Então aquele viajante foi até ali, sacou de sua espada, arrebentou todos os galhos da plantação que havia ali e voltou. E foi ovacionado pelos moradores, foi eleito um
uma espécie de mentor, de guru, de líder daquele vilarejo, e foi ficando por ali. Então, com o tempo e o respeito e a confiança, principalmente a confiança adquiridas junto àquelas pessoas, ele foi explicando a diferença entre o monstro com garras e reflexo de luz, quando havia lua cheia, naquela plantação. Aí, tudo se resolve de uma maneira muito mais tranquila e muito mais cadenciada. Ele, em momento algum, concordou com os viajantes. Em momento algum, ele passou por cima dos seus princípios, da sua convicção, da sua clareza mental, da sua percepção, mas ele validou aquele ponto de vista. Ele respeitou aquele ponto de vista. Tanto que ele foi lá, sacou da espada e destroçou o matagal todo. Mas depois, ele já havia criado um fenômeno, que nós falamos já há pouco, há 2 minutinhos atrás, de reciprocidade. Ele estabeleceu uma relação de empatia, ele estabeleceu confiança. E aí ele pôde fazer valer o seu ponto de vista e conseguiu convencê-los do que era verdade. Porque ali ele já era uma pessoa digna de confiança, digna de ser ouvido, ativamente ouvido, melhor dizendo. Então, concordar não é validar, e isso está intrinsecamente ligado à condução e acompanhamento. Nós temos, quando eu falo nós, eu me incluo, uma péssima mania de sempre querer conduzir antes de acompanhar, de impor as nossas ideias. Nós esperamos o outro calar e no milésimo de segundo, na fração de segundos posteriores ao calar daquela pessoa, já começamos a falar. Ninguém percebe, mas isso demonstra que nós estávamos apenas e tão somente aguardando o silêncio para falar aquilo que queríamos falar. Ou seja, o que eu tenho para dizer é muito mais importante que você, é muito mais importante do que você tem a dizer, melhor dizendo. Então, cale-se logo, tudo isso pensando, tá? Então, cale-se logo, que eu quero passar as minhas ideias. Ao passo que, se por 2 ou 3 segundos uma pessoa acaba de falar com você, às vezes você nem sabe o que é, vamos fingir, estrategicamente, olhe nos olhos dela, conte até 2, faça só isso. Entendi. É como se nós processássemos a ideia dela e depois nós pudéssemos passar a nossa ideia adiante. Isso tem um significado, ainda que muito sutil, ainda que inconsciente, que imperceptível dentro daquela pessoa. A minha mãe, não é porque é minha mãe, ela é uma pessoa muito tranquila, ela ouve bastante. Se não ouvisse também, né, doutor Magide? Então, ela, quando eu acompanhava às vezes meu pai, em algum aniversário, alguma festa, tinha uma senhora, e sempre falava para ela: nossa, Carmen, adoro conversar com você, porque você tem paciência comigo. Porque quando ela chegava, todo mundo literalmente corria da mesa, porque era desesperado, era realmente muito desesperador. Ela falava sem parar, não dava tempo de a gente fazer isso aqui. E eram 2, 3 horas ininterruptas. Pretensão dela, né? Adoro conversar com você, era um monólogo. Mas minha mãe ouvia. E quando nós ouvimos, nós damos atenção ao outro, isso daí é muito importante. E apesar de que uma ocasião, essa senhora, ela é muito amiga, ela é mãe de uma advogada muito amiga da minha irmã. E uma ocasião eu fui almoçar na casa dos meus pais, só fazendo um paralelo, me veio à mente aqui agora. Minha mãe falou: meu filho, eu estou sem carro, me deixa ali no sacolão, no hortifruti, para eu comprar umas verduras. E depois você pode ir fazer suas coisas. Eu falei: ok. E nós fomos lá, devia ser o quê? 15 para 1 hora da tarde. Entramos lá no sacolão e essa amiga dela estava lá dentro. E aí realmente eu falei: olha quem está ali. Não vai dar. 1 hora da tarde, se ela te pegar aqui, vai até 4 da tarde. E você não vai conseguir fugir, porque você tem pena das pessoas e não consegue dar um basta e correr. E eu falei: vamos esconder, né? Olha que cena bizarra. Eu, minha mãe, uma senhora de 70 anos ali dentro, e eu, de terno, gravata, e segurando um alface para ela com um saco de abobrinha na outra mão, a senhora passando ali, a gente escondendo embaixo do pé de couve, dentro do sacolão, para fugir daquela pessoa. Mas é o que acontece, porque aquela pessoa gostava muito da minha mãe, mas não havia uma recíproca. Ela não ouvia, ela não dava atenção, ela não aguardava aqueles 2, 3 segundos de absorção do que o outro havia dito para depois lançar suas ideias. Então nós queremos sempre conduzir uma situação e não acompanhar. E quando eu falo em condução e acompanhamento, ligado à validação e à concordância,
é justamente isso. É compreendermos ao máximo, não como magia, isso é impossível, mas o estado em que o nosso interlocutor, o nosso ouvinte, o nosso público-alvo, a nossa audiência, a outra pessoa, ela se encontra. Eu tenho que perceber o estado emocional daquela pessoa, o estado de espírito daquela pessoa, não como mágico, mas eu faço um esforço a mais, não vai ser 100%, mas alguma coisinha já vai ter melhorado, porque aí eu consigo percebê-la como pessoa, eu consigo criar uma empatia e chegar até ela e lançar a minha comunicação, seja presidindo uma audiência, seja numa reunião com o cliente, numa palestra, seja para vender alguma coisa, para apresentar uma ideia, uma reunião, apresentar um projeto, qualquer coisa que seja no âmbito da comunicação, que é universal e é gigantesca. Ela é gigantesca. Então, eu acompanho aquela pessoa para, posteriormente, conduzir aquela pessoa. Mas nós queremos conduzir. Eu padronizo um estilo de comunicação e eu levo aquele estilo de comunicação para tudo e todos. Não pode. Se eu vou falar com um grupo de 20 pessoas, 20 estudantes, na faixa etária de 18 a 20 anos de idade, é bem diferente de falar para um grupo de magistrados, talvez na casa de 30, de 40, de 50 anos, e 20 pessoas ou 50 pessoas, ou para um grupo de estudantes em escola de periferia, de baixa renda, com índice de criminalidade altíssimo, de 14 a 16 anos de idade, o nível e o estilo de comunicação ele tem que ser completamente diferente. Inclusive a própria vestimenta também, para não criarmos uma distância, mas aproximar as pessoas, os ouvintes, de nós. Aproximar para que eles recebam e fiquem muito mais receptivos, à nossa informação, ao nosso conteúdo que nós queremos levar adiante. E para finalizar, sobre o nosso terceiro aspecto, os canais neurolinguísticos, o sinestésico, o auditivo e o visual. Claro que é complicado no primeiro momento percebermos isso, mas é interessante refletirmos sobre e buscarmos informações. As pessoas eminentemente, todos nós temos esses canais neurolinguísticos, mas as pessoas que possuem eminentemente um canal neurolinguístico sinestésico, mais sensíveis ao toque, a forma de comunicação ela não pode ser muito rápida, não que elas sejam mais vagarosas para pensarem, mas elas gostam de uma análise mais detida, mais minuciosa, e aí nos dá a entender, nos dá a intenção que ela tem um raciocínio lento, e não tem. Então, quando nós percebemos essas pessoas, tentamos adequar o nosso ritmo, ao ritmo delas, porque a estratégia é fazer com que ela receba a minha informação. Aquelas com canal neurolinguístico, basicamente visual, ela é muito rápida na informação e no processamento. Então, na dúvida, vamos pelo caminho do meio, que é o canal neurolinguístico auditivo. São pessoas que conseguem equilibrar ali, nem de mais, nem de menos, certo? Então, quando eu digo sobre a comunicação, nós temos uma linha de conduta, uma linha de desenvolvimento, e essa linha ela tem que ser flexível, maleável. Nós não devemos perder o nosso centro, mas devemos ser sempre maleáveis a variadas situações, flexíveis, sem passar por cima dos nossos princípios, mas seguir uma linha de conduta, uma linha de comunicação, de compreensão, de levar a nossa informação adiante, o nosso conhecimento, as nossas ideias, o nosso ponto de vista, e sermos flexíveis para termos aberturas às outras pessoas, criarmos um fenômeno de reciprocidade, e que aquilo possa fluir de uma forma muito mais tranquila e muito mais gratificante para todos nós. A minha pretensão aqui, até pelo tempo disponibilizado e pelas atividades que os senhores e as senhoras têm ao longo do dia, e é um universo que, se deixar, a gente poderia ficar falando aqui ao longo de 5, 10, 20, 30 horas, é verdade, não é mentira, é verdade. Claro que não em um dia, porque acho que ninguém iria conseguir. Mas é um tema muito vasto, muito interessante, com várias vertentes, variáveis incríveis à comunicação, à oratória, para qualquer pessoa, qualquer faixa etária, qualquer situação, adequação, adaptabilidade em N situações. Mas a minha pretensão foi muito mais uma conversa, uma reflexão sobre níveis de aprendizado, para que a gente pense a comunicação como uma ferramenta, uma habilidade gigantesca, muito grandiosa mesmo, para o nosso bem-estar profissional e pessoal. E digo mais uma vez, Tomagite, que eu fiquei muito, muito feliz mesmo pelo convite, me senti muito lisonjeado, muito envaidecido.
sempre aprendo mais do que compartilho algumas ideias. E parabenizo de novo pela iniciativa da ANAMAGES, pelo evento, pelo compromisso dos magistrados, da magistratura, em sempre buscar uma melhoria contínua, não só para a instituição, mas para os jurisdicionados também. Então, eu falo isso não como magistrado, mas como advogado, como uma pessoa que vive dentro da magistratura, por ter um pai magistrado em casa. Meu avô foi magistrado, advogado também. Então, eu sei do peso, da seriedade e da obrigação que cada um de vocês carregam. E, sem perder o rumo aqui do meu tema, felizmente, ainda é o nosso poder que vem segurando o Brasil. E espero que realmente os jurisdicionados e a população, de uma forma geral, conscientizem-se cada vez mais disso, para que a gente possa crescer e prosperar como sociedade, como país. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a atenção dos senhores e fiquei muito, muito feliz pela participação. Agradeço as palavras e a aula do professor Dácio.